Aula 5 chegando, vamos falar hoje sobre comportamento do usuário, tá? Essa aula é legal porque a gente vai entender um pouco como é que funciona essa dinâmica do engajamento, da interação e os comportamentos das pessoas reagindo a determinados tipos de publicação, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, o comportamento do usuário é como as pessoas agem, interagem e consomem conteúdo da internet. Então, tem gosto para tudo. Internet é um mar aberto para todo tipo de conteúdo, né? Então, pode ter certeza que tudo que eu vou falar, tudo que eu vou construir, tem audiência. A gente consegue atingir um determinado público para tudo que eu vou publicar. Mas cada curtida, cada comentário, pesquisa mostra como pensamos e o que nos interessa. Então, pode ter certeza que o teu perfil, a tua presença digital, ela está sendo constantemente analisada através de inteligências, através de plataformas de venda, através de cookies da internet, que são registros que mostram os nossos interesses, né? Então, à medida que eu vou navegando sobre, não é coincidência não, que eu vou pesquisar sobre um tênis novo que a Nike lançou um tênis de corrida, eu vou ali, vou pesquisar quanto custa, quais os diferenciais desse modelo em relação ao outro. E aí daqui a pouco, na minha timeline da rede social, começa a aparecer informações, notícias de outros tênis, o lançamento agora da Adidas, e começa a aparecer informações sobre isso. Por quê? Porque constantemente nós somos filtrados, né, de acordo com as informações. Quando eu navego na internet, não tem nada de graça. Eu sempre digo que nunca tem nada de graça. Ao eu estar navegando, seja num site de notícias, em qualquer canto, se eu estiver online, eu estou fornecendo dados, né? Existem formas que eu consigo deixar e preservar um pouco mais essas minhas informações, mas, normalmente, por onde eu estou andando, onde eu estou a localização, o meu celular, por exemplo, e de vocês também, se você tem aí o Android, se você tem o Google Maps instalado, provavelmente, se você for lá numa configuração, você vai saber em todos os lugares que você foi, parou, o tempo que foi de deslocamento entre um e outro, então estamos constantemente sendo monitorados, tá? E aí, esse nosso comportamento, né, essas nossas interações online é que mostram e formam um perfil do nosso comportamento digital, tá? Então, esse comportamento ele ajuda aqui a entender a quem quer trabalhar com produtos, quem quer trabalhar com marketing, por exemplo. Eu consigo filtrar essas informações e ou desenvolver um trabalho, um projeto, uma divulgação, um marketing focado em determinada audiência, né? Ou até mesmo, como eu falei na aula passada, desenvolver um novo produto baseado nas características e gostos das pessoas que estão acessando essa minha plataforma, tá? Então vamos lá, o novo perfil do usuário conectado. Hoje tudo é feito online, né? Então hoje a gente faz compra, hoje a gente tem acesso a banco. Tenta fazer alguma coisa que principalmente essa geração mais nova, eu de fato eu não lembro a última vez que eu precisei ir num banco físico. Não lembro. Acho que a última vez que eu fui no banco fui trocar um cheque que eu recebi, que foi a minha avó que me passou esse cheque. Ela passou um cheque, toma. Tive que ir lá na boca do caixa, famoso boca do caixa, para sacar o dinheiro do cheque. Mas hoje em dia, eu acho que faz bem um ano que eu não vou no banco. Desde esse cheque eu não lembro a outra vez que eu fui num banco para resolver qualquer coisa. Todos os canais de comunicação são digitais, são online, são através do WhatsApp, são através de telefone, né, atendimento telefônico. Então, e aí a gente começa a desenhar um perfil desse usuário, né? O usuário moderno, as pessoas hoje em dia, são imediatistas. Eles querem uma resposta de imediato. Então, não é como antigamente, né? Que eu ia lá, abria uma solicitação e ficava naquela lamúria, naquele terror de estar ali uma semana sem resposta, não. Hoje o perfil do usuário ele necessita de imediatismo, de solução imediata. E hoje as empresas estão começando a se preocupar com isso também. Então por isso que existem todos esses canais de atendimento
através do WhatsApp, através de inteligência artificial, né? Outra coisa, a gente prefere também o visual. Então, se eu tiver uma comunicação através de vídeo, através de imagens, para resolver determinado problema, ou um determinado manual, ou determinada forma de fazer, é bem mais indicado, né? De acordo com o comportamento desse usuário moderno. A gente tem a tendência também de ser seletivo. A gente escolhe o que quer. Hoje a internet nos dá a possibilidade de pesquisar bastante coisa, né? De entender que eu não tenho somente essa opção, eu tenho essa, eu tenho acesso a muita informação. Antigamente eu não tinha. Eu chegava numa loja, ó, você tem isso aqui, se quiser, é isso, aquele abraço. Hoje em dia não, hoje em dia o leque está aberto, né? Hoje eu consigo colocar ali no Google, colocar uma determinada característica de um produto que eu quero e ele vai me orientar ali a opções de produtos diferentes. Eu estava vendendo um produto meu usado, né, no LX, e aí o rapaz que veio perguntar e ofertar um valor sobre um gravador que eu estava vendendo, ele disse assim: Alisson, esse gravador faz isso porque eu estou buscando informações sobre a minha necessidade e eu perguntei ao ChatGPT. E o ChatGPT me indicou que, de acordo com a minha necessidade, esse produto que você está vendendo é o recomendado e vai resolver a minha situação. Então, veja, ele já nem foi no Google, ele já foi direto na inteligência artificial e disse assim: eu preciso de um produto que eu vou gravar aulas, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Quais produtos você me recomenda? O ChatGPT foi lá, olhou na internet, na rede inteira e mostrou para ele alguns produtos que ele jogou no LX e achou e me encontrou através de todo esse caminho. Olha só, o perfil e esse comportamento hoje de achar e procurar alguma coisa, né? Interessante. Ele chegou no meu anúncio depois de perguntar ao ChatGPT e recomendar o produto que eu estava vendendo. Diga aí. Outra coisa do perfil do usuário que vive conectado é a questão da interatividade. Hoje, a gente tem a necessidade de estar participando, né? E a possibilidade de eu fazer parte de algo é legal também. Então, até a própria TV está mudando a forma e os conceitos de você participar e assistir TV. Com a nova TV digital, primeiro, era uma TV analógica, aquele chiado, aquela TV com qualidade ruim, já chegou a TV digital, os canais digitais, e agora chegou a TV interativa. Então, o próximo passo é você estar ali na TV assistindo o jogo, aparece um anúncio, vai aparecer um anúncio na TV, né, em breve isso aí, do iFood. E aí, em vez de aparecer o QR Code, você na própria TV, você vai lá, durante o jogo, pega o cupom, aí você clica com o controle remoto, você vai poder clicar, você vai poder comprar, fazer o pedido, que a tua TV vai estar conectada no teu banco, já vai chegar o pedido da pizza promocional que está sendo transmitida ali na propaganda durante o jogo de futebol. Então, essa interatividade ainda vai chegar nesse ponto, pode ter certeza. O QR Code, há 10 anos atrás, era uma realidade que ninguém conhecia, né? E aí hoje você viu, principalmente durante o período da pandemia, clica aqui no QR Code para fazer a doação, compra aqui no QR Code para comprar o tal. Então, tornou-se corriqueiro o uso dessas tecnologias, principalmente dessa interatividade, da possibilidade de eu interagir em tempo real, às vezes, até, com programações que eu estou assistindo. Então, questão de lives. Então, o usuário, o perfil do usuário e de estar conectado é também a questão da interação, né, em tempo real, muitas vezes. Falando agora um pouquinho sobre tempo de atenção, é interessante essa análise da situação, que a internet encurtou o tempo de atenção. Então, o que é isso? Eu não tenho mais tanta paciência. Antigamente a gente só tinha uma opção, que era a TV. Então, na TV a gente estava assistindo uma determinada programação, a sessão da tarde, um filme, a gente ficava aguardando a programação, os filmes que a gente não tinha, não existia Netflix, não existia stream, né? Então a gente ficava à mercê realmente do que passava a programação que as pessoas escolhiam pra gente. Então tinha programação da Semana da Criança, programação do terror, Halloween chegando,
tinha filmes de terror que passavam na TV. Então a gente ficava ali focado e com a disponibilidade do conteúdo que tinha pra gente ali na TV. E aí os comerciais, o perfil do comercial eram comerciais criativos, comerciais longos, comerciais de 1 minuto e meio, contavam a narrativa, tinha uma história, um enredo e tal. Com as redes sociais, o perfil hoje em dia, esse enredo ele curtou. Então a gente tem... Quando eu tenho no YouTube ali uma propaganda de 30 segundos, eu já tô pular, né? Então, isso faz com que o marketing e a comunicação ela tenha que ser muito mais dinâmica e assertiva. Então eu tenho que chamar a atenção, eu tenho que prender a atenção, na verdade, do usuário, né? De alguma forma. Então, esse tempo de atenção da gente e até das próprias crianças. Eu vou dar um exemplo. Esses dias, eu não sei se alguém aqui é da mesma época que eu, mas quando eu era criança, adolescente, eu assistia Dragon Ball Z, né, que é um anime, e eu achei engraçado porque quando o personagem principal, o Goku, na minha época, ele morreu na história, né, ele tinha que passar tinha um trajeto que chamava Caminho do Dragão. E aí ele tinha que superar os obstáculos, os desafios, que era um caminho da serpente. Caminho do dragão não, caminho da serpente. E que aí ele ia... Eram vários episódios, acho que foram uns 3 ou 4 episódios, e ele naquele caminho da serpente. Aquela confusão, ele caiu, teve que voltar para o começo do caminho da serpente de novo, foi um negócio. E a gente assistindo, e a gente acompanhando, todo dia um caminho da serpente, né, um episódio. E aí eu fui reassistir agora e tem uma outra versão mais nova, redesenhada, com alguns gráficos melhores. E o Caminho da Serpente durou exatamente um episódio. Eu fiquei revoltado. Eu falei, meu amigo, eu não estou acreditando nisso não. Então, até a forma de que o desenho ele foi expressado, né, ele foi redesenhado e foi adaptado para a atenção da audiência atual. Então, eu achei uma coisa interessante, né? E mostra realmente o perfil das pessoas hoje que estão acompanhando, né, o desenho, o anime. Então aqui, ó, estudos mostram que em média o usuário decide em até 3 segundos se vai continuar vendo o conteúdo ou não. Então, isso é um desafio realmente para as pessoas que estão produzindo ou que estão criando algum tipo de comunicação, tá? E eu não falo somente na parte de venda, eu falo na parte de criar conteúdo que seja de relevância e de interesse. Se eu não for interessante, se o que eu falar não for interessante, a imagem que eu publicar não for de relevância, não for interessante, não prender a atenção das pessoas, eu perco aquela audiência e ele já rola o feed para cima e já segue ali para outro conteúdo, né? A atenção ela tornou-se realmente um desafio. Então, por isso que a gente tem aqueles clickbaits, que a gente tem aquelas chamadas interessantes, é muito comum hoje em dia a gente ver, para a gente ter a retenção, o que é a retenção? É o tempo que você fica dentro de um vídeo, né? Ou de um determinado conteúdo. E aí você tem uma legenda que diz assim, a parte final é a mais engraçada, né? É uma estratégia para que você fique aguardando até o final do vídeo para que você veja. Às vezes nem é mais engraçado, às vezes não tem nada demais, mas aquilo ali vai te prender um pouquinho mais a atenção e você vai acabar dando mais retenção àquele vídeo ali, né? Então, as plataformas aqui como o TikTok e Reels do Instagram foram criadas justamente para isso, para vídeos curtos, vídeos dinâmicos, né? Vídeos que têm essa informação aí realmente mais rápida. Se um vídeo aqui demora muito tempo para começar, se eu estou muito chato, tá? Então, normalmente as pessoas vão rolar e vão embora daquele vídeo. Então, na estratégia da montagem do meu conteúdo, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar um pouquinho na retenção, tá? Títulos, legendas e imagens precisam chamar atenção imediatamente. É aquilo que a gente já falou, né? Então, algumas dicas aqui para a gente acabar prestando mais atenção, né? A gente fazer com que essa retenção aconteça. Primeiro, um título, uma imagem criativa, um título chamativo, né?
ela vai fazer automaticamente que a pessoa ela prenda um pouquinho mais a atenção. Utilizar uma frase curta e direta. Então veja, nessas aulas aqui, eu estou tentando ao máximo conversar com vocês e trazer de uma forma dinâmica, um bate-papo, a gente conversando, eu trazendo, como se você estivesse aqui mesmo, a gente trocando batendo esse papo. Eu acho que a retenção acaba ficando mais fácil, né? Do que se eu tivesse aqui num quadro. Imagina aqui, eu estou com um quadro branco, escrevendo, tenho um tempo, perdendo tempo ali escrevendo no quadro branco, explicando para vocês, copiem isso, aquele modelo de aula tradicional, para mim já não resolve, não engaja, a gente não consegue ter aí uma boa retenção. Eu prefiro bater esse papo aqui com vocês. São aulas de 20 minutos, 25 minutos, e é muito conteúdo, muita informação que a gente traz aqui. Se fosse de uma forma mais chata, de uma forma menos dinâmica aqui, com certeza você já tinha fechado aqui a janela e vai-te embora, Alisson, não quero mais assistir esse vídeo não, e segue tua vida. Né? Outra coisa, pessoal, mas muito cuidado que o excesso de estímulos também pode causar um cansaço. Né? Então, se eu utilizo, por exemplo, um conteúdo que eu estou criando, eu tenho uma chamativa, vários efeitos de vídeo. Vocês já pararam para prestar atenção que alguns vídeos que tem muitos cortes, antigamente uma transição de um vídeo, ou seja, de uma imagem para outra, chamava bem a atenção e criava uma retenção, mas hoje você já não consegue mais passar tanto tempo num vídeo que tem aqueles cortes o tempo inteiro e flashes e aquele negócio que antes era profissional você colocar aquilo, quanto mais efeitos você tinha, hoje não. Hoje uma estética mais bonita, uma cor mais bonita, uma luz, um negócio, cria uma ambiência, um ambiente muito mais tranquilo e agradável para a gente continuar e permanecer a assistir esse vídeo. Né? Então, excesso de estímulo também pode causar uma fadiga digital e pode fazer com que a pessoa passe esse conteúdo e não continue assistindo, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui também sobre hábitos de consumo digital. Né? Nos últimos anos, a forma de comprar mudou completamente. E a gente teve uma grande mudança, principalmente na época da pandemia. Com a pandemia, até a parte de feira mudou, né? A forma que eu faço uma feira no supermercado, se for pequenas compras, algumas coisas, eu compro até online, eu não vou nem no mercado. Para otimizar o meu tempo, eu tenho algumas listas no iFood ali, alguns supermercados fornecedores que eu vou ali, me dá frete grátis, me dá bonificações e vouchers. Se eu for colocar no papel, pedidos de iogurte, essas coisas, quando eu faço ali, faço no iFood, 2 cliques, já tira ali no cartão de crédito, já chega na minha casa, eu não vou perder tempo. Então, o hábito de consumo e compra realmente mudou, né? E vem mudando nesses últimos anos. Outra coisa, a gente pesquisa muito hoje tudo antes de comprar. Né? É uma característica minha, pelo menos. Eu nunca compro nada sem ter um aval, sem ter uma avaliação que eu vi ali de um consumidor que já comprou e gostou, ou tem tanta... Se eu for comprar no Mercado Livre, o vendedor tem que ter uma determinada pontuação para que eu possa comprar o produto. Então, eu faço a pesquisa, né? Isso é um hábito moderno de compra. Aqui, ó, confia mais em opinião e avaliação do que em propaganda. Eu sou um desses. Então, quando eu vejo muita propaganda, né, eu fico já com o pé atrás. Porque não necessariamente o quanto a empresa investe em publicidade ou o alcance que isso tem, que a gente tem propagandas que a gente vê massivamente, que a gente vê muita, né? E acaba que eu digo, peraí, deixa eu conhecer um pouquinho melhor esse produto. Então, eu entro no site, entro no Reclame Aqui, entro no Google, entro em fóruns para conhecer o determinado produto. Isso aqui é bacana, eu vou lá e vou comprar. Beleza. Eu já comprei, por exemplo, no AliExpress, um produto que estava num preço muito bom. Eu digo, rapaz, será que eu vou comprar isso aqui? Eu arrisquei, vou comprar. Mas com o pé atrás, sabendo que a plataforma ia me reembolsar. E aí, esse produto, ele não chegou. Ele chegou, ele disse que foi entregue ali
no meu endereço, mas quando eu fui fazer o acompanhamento, tinha sido entregue no endereço da Bahia, não aqui da Paraíba, onde eu moro. Então, e agora, Alisson, o que é que eu vou fazer? Aí eu entrei com um pedido de restituição do valor. Aí o vendedor, para minha surpresa, não era chinês, não era nada, era brasileiro. Ou seja, já ele tinha feito aquilo ali como um golpe. E aí eu tinha pago R$ 800 num determinado produto, e aí ele falou, eu te sugiro eu vou te dar um reembolso de 8,68 reais, por exemplo, que era o produto 860 e poucos reais. Se eu clicasse em OK, estaria por encerrado. E esse cara ficou uma semana mandando valores, até me cansar, mas eu fiquei rejeitando. Até que ele mandou uma proposta para mim, vou te mandar 860 reais, eu vou ficar com 8 reais. Eu falei, não vou, velho. Aí fui lá e negando todas as propostas dele. Resultado, foi lá para o atendimento e eu consegui reaver esse produto, esse valor, né, que eu investi. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Depois que eu comprei, até então não tinha reviews, né, embaixo. Eu comprei porque eu arrisquei mesmo o valor, sabendo que tinha proteção da plataforma para me devolver o dinheiro. Mas a partir do momento que foi do segundo dia de apelação e eu negociando com o vendedor para me devolver o dinheiro, começaram a vir as publicações negativas. Então, eu fui um deles que coloquei lá e começou a ter. Então, 20, 30, 50 avaliações negativas, e a partir daquele momento, se eu tivesse entrado naquele momento e eu visse todas aquelas avaliações negativas, eu não teria comprado. Então, eu faço muito isso, né? Eu confio muito mais em opinião do que, na verdade, da publicidade, tá? Outra característica eu prefiro, né? E aí, quando eu falo normalmente o perfil de consumo das pessoas hoje em dia, preferir conteúdo autêntico e rios do que anúncios produzidos. Por isso vem o poder do engajamento do digital influencer. Teoricamente, o digital influencer é uma pessoa como a gente. Então, eu não digo pessoas famosas que estão participando de novela, filme, atores, essas coisas. Eu falo de personagens comuns que viram que tem uma relevância em determinado ou nicho de atuação, ou porque as pessoas simplesmente gostam dela como pessoa e tendem a confiar bastante naquele conteúdo autêntico do que, na verdade, um negócio mais produzido, entende? E aí começa esse outro mercado de publicidade paralelo aí com o digital influencer, né? Outra coisa, as marcas hoje em dia, elas têm que se adaptar a esse mercado. Então, marca que interage com o cliente, que tem um atendimento e uma rede social ativa, que consegue ter uma comunicação e entender o público dele, né? A gente tem ali como exemplo a Piraquê, a gente tem a Netflix, a gente tem a Pepsi, a gente tem marcas que estão presentes nas redes sociais, e essas marcas respondem como personagens de fato. Tem uma equipe, obviamente, que está tratando com isso, com marketing e tal, mas que respondem, fazem campanhas, fazem engajamento, e isso é legal, né? Elas tendem a vender mais ou ter mais presença de mercado e confiança da audiência quando elas interagem com o público, tá? Então, se você é um criador de conteúdo, ou você quer quer começar com isso, ou criar conteúdo, você está trabalhando para uma empresa, ou você tem uma empresa, enfim, saiba que essa comunicação com a audiência ela é necessária hoje em dia, tá? Então, vou falar aqui alguns fatores que influenciam o comportamento, seja para perfil de compra, seja para engajamento, né? O que é que faz alguém clicar, curtir ou comprar alguma coisa? Primeiro, a emoção, né? A publicação ela precisa gerar um sentimento. Então, quando eu tenho ali, eu acho uma coisa engraçada, né? Eu vou compartilhar aqui. Rede social para mim, Instagram, é muito quando eu chego em casa, cansado do trabalho, eu tomo um banho, me deito um pouco, e aí vou analisar um pouquinho, vou ver o meu
o meu algoritmo ele me recomenda muito conteúdo de piada, coisa engraçada, de meme e tal, para eu dar uma relaxada, dar umas risadas e tal, e depois deixo o telefone de lado, tranquilo. Mas gera emoção, né? Gera um sentimento de relaxamento ali, né? Outro fator que pode influenciar é a relevância, né? Então, quando eu vejo um determinado conteúdo, uma determinada informação que eu acho relevante, isso também gera um engajamento, né? Vai resolver um determinado problema meu. Isso é muito comum quando e os telefones hoje em dia, né, são inteligentes e ficam gravando praticamente todas as nossas conversas, mesmo que estando no bolso. E ele começa a nos recomendar alguns conteúdos que podem resolver problemas que a gente vai compartilhando e tal. E é uma forma também desse engajamento ser gerado, né? Outra coisa, o que é que me faz clicar? Identificação, o público precisa se ver no conteúdo. Então, quando eu me identifico com aquele produto, com aquela informação, eu tenho tendência ali a clicar e acompanhar e colocar para seguir, curtir e compartilhar aquele conteúdo. Alguma música que remete à minha infância, alguma coisa. Então, quando eu tenho essa identificação com um determinado produto ou publicação, tende a ter essa retenção. E a questão da frequência. A gente tem aquele famoso produto e pessoa que vence pelo cansaço, né? Ele fica ali batendo com conteúdo, com informação, com publicações, com impulsionamento, até que a gente realmente veja, leia ou tenha algum tipo de interação com ele, né? Então, assim, um vídeo com história real e uma trilha emocional prende mais do que uma propaganda tradicional. E propagandas, você vê que as propagandas, até as grandes marcas, elas têm tentado fazer isso aí, essa identificação com o usuário, né? Ela tende a criar um roteiro de emoção, né? É uma tendência que tem acontecido aí, tá? Estamos chegando agora, né, no final da aula. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o algoritmo e o tempo de uso. Então, o algoritmo é o sistema que decide o que você vai ver primeiro na rede. Eu já falei nele, né? Estou só reforçando aqui, que de acordo com o engajamento que gera em determinada publicação, seja de produtos, de marcas ou do meu conteúdo, o algoritmo tende a identificar aquilo como relevante ou simplesmente colocar você ali no esquecimento. Então, se eu coloco algum conteúdo que as pessoas encaram aquilo ali como ofensivo, por exemplo, e fizerem uma denúncia, aquela publicação tende a não ser mostrada para ninguém, né? Diferente de uma publicação que eu coloco que gere um engajamento positivo, com várias curtidas, vários comentários, várias risadas, compartilhamentos, salvamentos, o algoritmo entende que aquilo é de relevância e começa a mostrar para mais pessoas, tá? O algoritmo, ele entende e observa tudo que você curte, tudo que você passa tempo parado, então eu não preciso nem curtir, tá? Se eu estiver rolando o meu feed ali e eu paro em determinada publicação por alguns segundos, o algoritmo já entende que aquele conteúdo me impactou e começa a me colocar conteúdos semelhantes para que eu possa continuar num rolamento de feed ali eterno, tá? Porque é interessante para a rede social só é relevante quando ela gera um engajamento. Então, quanto mais tempo você passar dentro daquela rede, mais o algoritmo vai te recomendar mais conteúdo da forma para que você permaneça lá dentro. Isso do ponto de vista empresarial, do ponto de vista comercial, é maravilhoso. Porque eu estou, né, colocando o meu produto, colocando ali, e está sendo visto por mais pessoas. Mas do ponto de vista pessoal e da produtividade, da gestão de tempo, já é preocupante isso, né? Esse poder do algoritmo que tem sobre os usuários, tá? Então é interessante a gente ter essa noção que nada é à toa. Aquilo ali é pensado e as informações que vão chegando para mim,
e convertendo aquilo ali em mais tempo, mais presença minha dentro da rede social, isso é preocupante. Então a gente tem que ficar atento justamente ao funcionamento desse algoritmo aí, tá? A gente vê uma questão, ainda falando de algoritmo, a questão das bolhas. Então o que é isso? É interessante que exista, né, discussão entre determinados grupos. Então eu vou falar aqui como exemplo aqui um grupo político. Tá? Então na política a gente vê dois grandes grupos, um lado aqui, um lado A e o lado B. Um determinado fato aconteceu. O algoritmo pega essa informação que é relevante para o grupo A e começa a mostrar a informação para essa forma, para o pessoal. Beleza. Mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu. Começa a mostrar aqui para o lado A. Eu vou dar um exemplo. Um acontecimento envolvendo arma de fogo nos Estados Unidos. Um exemplo. Esse grupo aqui vai receber quem é determinado pró-armas. Esse lado, quem é contra. Tá? Eu vou falar sobre um novo produto, um bacon vegetariano. Né? E aí eu tenho aqui o bacon vegetariano para esse grupo aqui, que é contra a proteção dos animais. E eu tenho esse pessoal aqui que gosta de churrasco. E bacon defumado e tudo. Entende que a mesma notícia, ela é mostrada para esse grupo de uma forma e ela é mostrada para esse grupo de outra. São as bolhas. Então o algoritmo ele seleciona essa informação e só apresenta o que esse grupo vai consumir. E esse grupo aqui vai consumir. Por isso que eu digo que são discussões eternas. Você não vai chegar nunca, porque de um mesmo fato, esse grupo tem um entendimento e esse grupo tem um entendimento e ambos têm as suas verdades, entende? E aí o algoritmo vai selecionando aquilo para que cada uma permaneça cada vez mais aqui nesse grupo, na bolha, e fique cada um se degladiando e falando. Por quê? Porque cada vez mais vai gerar engajamento, vai gerar compartilhamento e a rede social continua. A rede social sobrevive, a rede social segue e os grupos continuam aqui. Entende? Então, assim, muito cuidado. E por mais que você esteja presente nas redes sociais, é interessante que você entenda como funciona. Alisson, beleza, eu quero continuar, eu acho massa, eu vou receber isso aqui, vou continuar recebendo essas informações, eu gosto de determinado... Bacana, mas saiba que o conteúdo está sendo selecionado para você. Não existe uma verdade absoluta do negócio, tá? Você vai receber conteúdo, independente de que bolha você está, mas o algoritmo vai filtrar aquela informação para você. Mas não existe somente isso, tá? Existem diversas formas e verdades aí para você enxergar um mesmo fato. Beleza? Posso seguir? Outra coisa, a dependência emocional. A internet ela pode causar dependência emocional quando é usada em excesso, tá? Então, quando você está na internet, quando você está rolando, principalmente em redes sociais, ela trabalha um lado do teu cérebro que te dá prazer. E é prazeroso você estar na rede social, porque ali é como você lê um livro, né? É como você viaja, você vai para lugares, você conhece pessoas, você fica íntimo de pessoas que são famosas, você faz parte da vida de amigos que você conhece na escola da época antiga. Então acaba que você fica flutuando ali sobre verdades e, na verdade, aquela realidade que as pessoas publicam ali nem sempre é uma verdade, né? Eu vejo em muitas situações as pessoas publicam coisas que não são verdades no sentido de estar bem. Então, você só vê felicidade. Ninguém posta trabalhando, batendo a laje, ninguém só posta lazer,
posta os momentos felizes, posta o aniversário, posta sorriso, e muitos daqueles sorrisos que estão postados ali são sorrisos falsos, né? Eu vejo família viajando, postando publicação, daqui a pouco estão divorciados. Não era a maior maravilha do mundo? Então, assim, muito cuidado quando a gente for utilizar a rede social, isso eu falo como usuário também de rede social, e publicação, né? Quando eu vou colocar algum conteúdo na internet e estou dentro de uma determinada rede social por um tempo, por mais que eu esteja lá, é necessário eu ter esse entendimento que causa uma dependência emocional. É viciante, né? A rede social estar ali. Então, quando isso tornasse um problema, quando você fizer um questionamento e dizer assim, caramba, será que eu estou tempo demais aqui nessa rede social? Será que isso está atrapalhando alguns setores da minha vida? Assim? Será que eu estou deixando de fazer algumas coisas para ficar na rede social? Será que eu estou deixando de viver para publicar coisas que eu gostaria de estar vivendo? Entende? Então essa dependência emocional, será que eu estou lidando e estou na rede social porque eu estou sentindo falta na minha vida de determinada coisa? Então, essa é uma situação muito séria, né? Quando a gente fala de dependência emocional, tá? Então, você pode passar, às vezes, horas ali, rolando o dedo ali no feed ali, horas e horas e horas do teu dia, e nada, né? Você não gera um conhecimento, é muito difícil, né? Porque o algoritmo vai filtrar aquilo que te dá prazer. E a gente aprender coisas novas nem sempre é um estímulo, né, que o algoritmo vai identificar pra gente. Mas a gente tem que analisar isso aí, a gente tem que ficar atento ao tempo que a gente gasta nessas redes sociais, tá? Então, eu coloquei até aqui, ó, cuidar da saúde digital é essencial. Então, estipular um tempo de descanso, um tempo de não uso, né? Aqui na nossa casa, as refeições nunca são feitas com telefone, a gente coloca o telefone aqui para carregar durante a noite longe da cama também, para que à noite, quando eu acorde ou for ao banheiro ou alguma coisa, não dê vontade de mexer no telefone, né? É muito comum. Se estiver perto aqui, meu amigo, você vai ver se alguém mandou mensagem. É um vício mesmo, né? Então, assim, reduzir o tempo e controlar, utilizar o tempo de forma inteligente, né? E, para a gente finalizar aqui, falar um pouquinho de como usar a internet de forma inteligente, tá? Então, defina seus objetivos. Então, o que é que eu vou fazer agora utilizando a internet? Eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou tirar esse tempo aqui para assistir um filme, para lazer, para tudo, né? Então, quando eu estou fazendo a minha gestão de tempo, eu vejo o tempo que eu vou utilizar utilizando a internet como ferramenta. E eu não quero que a internet me utilize, eu quero utilizar a internet como ferramenta, tá? Então eu consigo ali utilizar a internet para estudar, para fazer uma faculdade, para conseguir emprego. Então, eu mesmo estando na internet, eu utilizando de forma produtiva, é bacana, tá? Então eu faço o meu planejamento de como eu vou usar. Defino meus objetivos, vou usar para isso X, Y e Z. Beleza? Filtre o teu conteúdo. Galera, sigam pessoas que sejam de relevância, que tragam coisas positivas. Eu sei que tem influenciadores XYZ aí, mas tenta filtrar esse conteúdo, né? Realmente agrega alguma coisa para mim, ou eu estou seguindo por seguir, né? Por exemplo, quando eu falei para vocês, eu chego em casa, tomo um banho e passo alguns minutos ali rolando feed vendo piada, meme, essas coisas. Para mim é um relaxamento, mas eu não vou passar horas da minha vida vendo aquilo. Eu faço, acho engraçado, tal, desligo o telefone, carregar e tchau, né? E nem é recomendado, por exemplo, antes de dormir, mas é o tempo que eu tenho ali. Né? Então, quando eu faço a minha gestão de tempo, quando eu chego em casa,
geralmente do horário de 10 da noite à meia-noite, é um horário que eu tiro para estudar. Estudar o que for. Então eu estudo uma pós que eu esteja fazendo, um curso, conteúdo novo, outro idioma, enfim. 10 à meia-noite é o horário que eu estudo. Meia-noite vou, tomo meu banho, organizo e vou dormir. Mas eu filtro o conteúdo que eu quero assistir, entende? Pessoas que eu sigo, se eu estou seguindo e acho que determinado conteúdo é ofensivo, para que eu vou continuar seguindo essa pessoa? Cara, bota o dislike lá e deixa de seguir, beleza. Aquelas pessoas da tua vida ali que não agregam mais, né? Amigos que te colocam para baixo, ou situações que, sei lá, que você não se sente bem mesmo, que te desagrada, que não... Cara, vai lá e deixa de seguir, né? Não, você não é obrigado a estar seguindo ninguém. Então, faz esse filtro, segue somente pessoas e conteúdos que te agreguem alguma coisa, né? Com a dica aí. Tem um tempo offline também. Então, uma curiosidade para vocês, existe até um direito à desconexão. Que é o quê? Que mesmo que eu tenha o meu trabalho, existem algumas regras que impedem, por exemplo, que essa comunicação relacionada a trabalho, que o meu chefe, que o meu supervisor, que o meu coordenador, alguma coisa, me encaminhe mensagens fora do horário de trabalho. Eu tenho direito a essa desconexão, a estar offline. E aí aproveita esse momento de desconexão para você também, fica offline um pouquinho, faz outras atividades, dá uma lida num livro, né? Vai dar uma caminhada, vai fazer alguma coisa. Fica offline um pouquinho, tá? Desconecta um pouco. Cuida do que você posta. Então, a internet tem memória. Eu falei, o print é eterno, meu amigo. Publicou ali, saiba o que é que você está publicando. Revisa antes, fala. Não publica nada com a cabeça quente, né? Dá uma esfriada na cabeça, vai ali, publica, porque aquilo ali pode te gerar um problema muito grande. Pode gerar uma demissão, por exemplo, um posicionamento que às vezes que eu coloco na minha rede pessoal, que tem um alcance de com fornecedores ou alguma coisa que é pública e meu chefe está lá, e eu falo mal de determinada empresa, pode gerar uma demissão para mim, né? Então, assim, muito cuidado com o que eu publico, tá certo? E aprenda a analisar tudo, nem tudo que está na internet é verdade. E principalmente agora com essas IA generativas aí que você, através de uma linha de comando, um prompt, você gera uma realidade, um vídeo extremamente realista, né? Com face das pessoas falando, com áudio, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que está na internet, que está publicado, é verdade. Não existe verdade absoluta. Você vai lá, se você achou interessante determinado assunto, determinado conhecimento, vai pesquisar, ver se é verdade aquilo, antes de sair compartilhando tudo, né? Se for, aí você reposta, você republica ali nos seus canais de comunicação, né? Mas verifica se aquilo que você tá vendo, se você está dizendo é verdade, beleza? E é isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.